Todo esse processo que a gente está fazendo em relação aí à obesidade, nós convidamos o cirurgião plástico Euler Ribeiro, que vai conversar com a gente em relação aos reparos de pele que a gente precisa fazer muitas vezes depois que esses quilos são abandonados, são perdidos e perdidos de verdade, né, doutor? Sem precisar encontrar novamente. De preferência, né? Que você perca-os e não os ache. Então, a gente já estava conversando aqui sobre esse tabu da cirurgia plástica, né? Muitas pessoas têm medo, talvez pela agulha, pelo corte. Como que a gente classifica a cirurgia hoje em dia? É muito complicada? É perigoso? Não é? Já é muito evoluído, avançado? Olha, gente, o que eu acho interessante disso tudo foi que a abordagem feita aqui sobre o problema da obesidade, ela colocou para os telespectadores todos aqui que a gente precisa ter uma qualidade de vida adequada, né? Se alimentando extremamente bem e também fazendo um tipo de atividade física. Na verdade, se a gente levar em consideração, isso é um somatório. Tem o que a gente come e o que a gente gasta. Se for equilibrado, ótimo. Se sobrar, a gente vai reter. Se faltar, a gente vai emagrecer. Quando chega na minha parte, na maioria das vezes, eu geralmente atendo às sequelas da obesidade, né? Porque nós estamos falando aqui de tratamento de obesos, não de tratamentos estéticos propriamente dito. Então, as sequelas da obesidade, elas deixam várias oportunidades de você reparar, tanto nas cirurgias da face, nas cirurgias da região do pescoço, na cirurgia do tórax, principalmente das mamas, no abdômen, nas costas, nos braços e também nas pernas. Então, é uma cirurgia que a gente diz que é uma cirurgia circunferencial. E isso não é só num ato cirúrgico que a gente consegue resolver. Então, por isso que todo ex-obeso, apesar de passar por toda essa problemática aí da dieta, da readaptação, às vezes cirurgias mutiladoras intraabdominais, quando a gente faz as ressecções, por isso que do uso do balão, que foi muito bem explicado pelo meu amigo Dr. Rita. Então a gente tem essas oportunidades também de perder bastante peso, mas num determinado momento vão vir as sequelas da perda em excesso, porque a pele acaba, a elasticidade da pele, ela tem um determinado ponto, e depois, apesar de você ter perdido toda essa massa gorda, a pele não consegue retrair. Então, nesse momento, a gente precisa entrar e lançar mão dos procedimentos cirúrgicos, que todos, falo mais uma vez, vão deixar cicatrizes da melhor qualidade possível, mas as cicatrizes não vão sumir nunca. Em relação a essa cirurgia, existe só um jeito de fazer? Existe só um tipo de cirurgia quando a gente conversa sobre as pessoas obesas? Ou existem diferentes técnicas para você fazer esse tipo de reparo? E quando a gente conversa sobre essas pessoas também que passam por esse procedimento, todas elas podem passar? Ou existe alguma contraindicação depois que ela chega nesse ponto? Olha, veja bem, existe todo um preparo, não só clínico, mas psicológico também do paciente, porque às vezes ele está vislumbrando um resultado extremamente satisfatório que não vai ser alcançado na grande maioria das vezes. A gente consegue reinserir esse paciente no meio, no âmbito social, tanto do trabalho quanto das atividades próprias dele, da sociedade, mas lembrando o que eu já falei com você anteriormente das cicatrizes. Não existe uma receita de bolo. Então, na maioria das vezes, esses pacientes que perdem muito peso, o que incomoda mais no gênero masculino e feminino é o tórax e o abdômen. Então, para o tórax e para o abdômen, tanto do homem quanto da mulher, quando a gente está abordando a mama, a cicatriz final nessa mama, tanto sendo homem quanto mulher de gêneros diferentes, vai ser um T ao redor da areola até o sulco mamário e no sulco. E a cicatriz vai ser tão grande quanto o excesso de pele necessário a ser abordado. E no próprio abdômen, também, na maioria das vezes, os obesos mórbidos, a cicatriz também é em T. Vem desde a região do externo, que é esse osso que a gente tem aqui no início do tórax, até o púbis. E ao longo do púbis todo. Então, é uma outra âncora. Então, você imagina, em determinados casos, nós tiramos em excesso de pele em torno de 3 a 5 quilos.
Então, e existe hoje já também bem proposta e bem adequada o posicionamento da cirurgia que a gente se intitula Belt Surgery, que seria a cirurgia em cinto, que é uma cirurgia ao redor de todo o contorno corporal, tanto na parte anterior quanto posterior. E aí vem as outras cicatrizes, porque na maioria das vezes também fica uma flacidez em outras áreas, nos braços, que fica aquela pele pendular, que é o pessoal que tem a vontade de dar o tchau, mas com o braço fechado, para não expor os excessos de pele. Então tem a cicatriz no próprio braço, que vai desde a axila até o cotovelo. Tem a cicatriz na face interna da coxa, que vai desde a região inguinal até a parte média da perna já, não só na coxa. E aí vem as cirurgias da face, por conta da flacidez da papada, a queda por excesso de peso da gordura no rosto. Então, veja bem, são inúmeras cirurgias. Na maioria das vezes, os pacientes são submetidos, no mínimo, a 4 tipos de cirurgias em momentos distintos. Então, geralmente, nós fazemos entre 4 e 6 meses o distanciamento entre um procedimento e outro. E como você havia me perguntado, o paciente ele tem que estar preparado clinicamente para esse tipo de cirurgia. Então, não pode ter nenhuma comorbidade, ou problema respiratório, ou problema de diabetes, de pressão alta, ou problema cardiológico. Eles têm que estar todos controlados para que a gente possa submetê-los a um procedimento cirúrgico. Esses procedimentos cirúrgicos todos são a níveis hospitalares, na presença de um belo anestesista e de uma equipe montada. Para vocês terem noção, vão ser em torno de 7 profissionais para cuidar de um só paciente. Além de ser essa equipe multidisciplinar, a gente pode agregar sempre um outro profissional, na maioria das vezes o psicólogo, e, além disso, também num centro hospitalar adequado, que tenha um centro cirúrgico adequado, uma hotelaria adequada e também UTI, porque pode vir a ter algum grau de complicação. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo foi muito curtinho hoje, mas já deu para tirar aí algumas dúvidas das pessoas que, enfim, que querem saber mais em relação a esse tipo de cirurgia, né? Com certeza. A gente está aqui para esclarecer, então fica aqui a abertura. Hoje nós estamos dentro da regional. Eu sou o tesoureiro da regional, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e a gente tem um site no qual a gente também pode estar respondendo pelo site todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigada. E para você que está em casa, a gente vai ficando por aqui, mas a semana já começou. Isso significa que terça-feira, amanhã, você também tem um encontro marcado comigo aqui na programação da Amazonsat às 9h20. Eu espero por você. Até lá.